Fala galera, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo da análise combinatória e vamos falar sobre permutações. Então, vamos aqui à definição. Dados N objetos distintos, chama-se permutação simples, ou simplesmente permutação, toda a ordenação de N objetos. Ordenação é colocar os objetos em sequência, tá certo? Então, se você tiver N objetos e quer colocar em sequência, ordená-los, então a resposta para esse problema vai ser N, na primeira posição você tem N escolhas de objetos, vezes, para a segunda posição você vai ter N menos 1, para a terceira posição N menos 2, e assim sucessivamente até chegar no número 3, 2, 1. Isso aqui é o que a gente chama de fatorial de N, tá certo? E representa assim, N fatorial, com exclamaçãozinha. Então, sempre que você tiver N objetos e quiser permutá-los, aí eu vou representá-los com essa simbologia. Ó. Permutação de N objetos é N fatorial, tá bom? Vamos aqui ao primeiro exemplo. Exemplo 1. Quantos são os anagramas da palavra floresta? Anagramas são todas as palavras que podemos formar utilizando as letras da palavra floresta, tá certo? Essas palavras podem fazer sentido ou não, como por exemplo, sei lá, vou botar aqui, FREOLSTA, certo? Usamos aqui as letras da palavra floresta e escrevemos uma das suas representações, um dos seus anagramas. Essa palavra não faz sentido, mas eu usei as letras da palavra floresta. Então, quantas são as palavras que eu posso formar utilizando as letras da palavra floresta? Você nota que a palavra floresta, ela tem 8 letras, não é isso? Então, eu vou fazer aqui 8 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o que a gente vai fazer é permutar essas letras. Para a primeira posição, eu tenho 8 escolhas de letras. Para a segunda eu tenho 7, porque eu não posso repetir a letra. Já gastei 1 aqui, aí restam 7 para essa. Para a terceira, 6, porque eu já gastei 2, essa e essa. E assim continua. 5, 4, 3, 2, 1. Pelo princípio multiplicativo, eu faço o produto deles. Ou seja, a quantidade de anagramas da palavra floresta é P8, que é 8 fatorial. E 8 fatorial é exatamente esse produto. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá certo? Então, se você fizer essa multiplicação, você vai obter um valor de que é 40.320. Tá certo? Então, a quantidade de anagramas da palavra floresta é 40.320. Próximo exemplo. Quantos são os anagramas da palavra floresta que começam e terminam por vogais? Então, vamos agora ver os anagramas. Dentre os 40.000 e pouco, 40.320, alguns deles começam com vogais e terminam com vogais. Quantos são? Então, aqui eu vou ter novamente 8 tracinhos. 4, 5, 6, 7. Vou botar o 8 aqui na frente. E como eu quero que comece e termine por vogal, eu vou começar preenchendo a parte mais problemática, que é o primeiro e o último, porque eu tenho que garantir que ele comece e termine por vogal. Quantas vogais nós temos na palavra floresta? Nós temos 1, 2, 3. Então, para a primeira letra aqui, nós temos 3 escolhas. Pode ser o O, o E ou o A. Para a última, eu só vou ter 2, porque eu não posso usar a que eu gastei aqui inicialmente, tá certo? Então, eu tenho 2 escolhas para a última. Agora, eu já gastei uma letra aqui e outra aqui. Gastei 2 letras. Ao todo, temos 8 letras na palavra floresta. Então, restam 6 letras para preencher as outras casinhas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, a resposta vai ser 3 vezes o 2, que é aqui do final, vezes 6 fatorial. Aí você faz essa multiplicação. 3 vezes 2 dá 6, vezes 6 fatorial. Aí eu não posso multiplicar aqui, tá bom? 6 vezes 6 dá 36. Vai estar errado isso aí. Então você vai fazer 6 fatorial, que é 6, vezes 5, vezes 4,
6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 720. Então, eu fico com 6 vezes 720. E se você fizer 6 vezes 720, vai dar igual a 4.320. Então, a resposta é 4.320, né? 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 2 dá 12, sobe 1, 6 vezes 7, 42, com 43. Então, dá 4.320 anagramas da palavra floresta que começam e terminam por vogais. Vamos ao exemplo 3. Kaique, Naya, Gabriel, Andressa e Elisângela querem tirar uma foto de recordação na qual todos apareçam lado a lado, como nessa imagem aqui. De quantas formas distintas eles podem se distribuir? Ora, nós temos 5 pessoas: Kaique, Naya, Gabriel, Andressa e Elisângela. Então, eu vou fazer 5 casinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Você quer permutar essas 5 pessoas. Então, na primeira posição aqui, tem 5 escolhas que você pode fazer. Para a segunda pessoa, você pode colocar 4 pessoas nesse lugar. No terceira posição, você tem 3 escolhas, depois 2, depois 1. Ou seja, para permutar 5 objetos, basta fazer P5, que é 5 fatorial. Isso vai dar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O resultado dessa conta dá 120. 5 fatorial é 120. Então, existem 120 maneiras dessas 5 pessoas aqui tirarem a foto nessa mesma maneira como eles tiraram, só mudando as posições, tá certo? Então, é possível tirar 120 fotos. Essa aqui foi a letra A. Na letra B, eu quero saber em quantas possibilidades dessas 120 aqui, em quantas possibilidades o Kaique aparece lado a lado do Gabriel. Em quantas possibilidades o Kaique e Gabriel aparecem lado a lado. Então, para resolver esse problema, basta pensar que o Kaique e o Gabriel é uma única pessoa. E aí, ao invés de 5 pessoas para tirar foto, eu terei 4 pessoas. E o resultado dessa conta vai ser P4, que é 4 fatorial. O resultado de 4 fatorial é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, existem 24 maneiras. Porém, eu estou deixando de contar o seguinte caso. Eu estou imaginando que Kaique e Gabriel é uma única pessoa, certo? Mas eu ainda estou ignorando o fato de que o Kaique pode tanto aparecer no lado esquerdo, ou pode aparecer no lado direito. Ou seja, pode ter Kaique e Gabriel e pode ter Gabriel e Kaique. Então, eles podem permutar. Ou seja, eu tenho que multiplicar essa resposta 24 por 2 para contar quando o Kaique está à esquerda e quando o Kaique está à direita de Gabriel. Então, o resultado, na verdade, é 24 vezes 2, que dá igual a 48. Se fossem 3 pessoas, aí eu multiplicaria o resultado por 3 fatorial, ou seja, eu imaginaria que as 3 pessoas eram uma única pessoa e multiplicaria o resultado por 3 fatorial, que é a maneira como os 3 permutariam, tá certo? Ou seja, na verdade eu multipliquei aqui por 2 fatorial, só que 2 fatorial é 2, aí não interferiu em nada. Então, Kaique e Gabriel podem aparecer lado a lado em 48 dessas 120 fotografias, tá ok? Vamos para o próximo exemplo. De quantos modos 5 rapazes e 5 moças podem se sentar em 5 bancos de 2 lugares cada, de modo que em cada banco fique um rapaz e uma moça? Então, aqui eu vou ter 5 rapazes, 5 moças e 5 bancos de 2 lugares. Esses bancos que tem em praça, né? Então, eu vou preencher aqui o primeiro banco, ele tem 2 lugares. Segundo banco, terceiro banco, quarto banco e quinto banco. Vamos pegar as 10 pessoas, só que primeiro eu vou fazer as moças sentarem primeiro, tá certo? Nós temos 5 moças. Quando a primeira moça vai se sentar, ela olha para todos os bancos. Quantas escolhas diferentes ela tem? Quantas maneiras diferentes ela pode se sentar?
Ela pode se sentar nesse primeiro banco de duas maneiras, aqui ou aqui. Nesse segundo, mais duas, já totalizando 4. Nesse terceiro banco, mais duas. No quarto banco, mais duas. E no quinto banco, mais duas. Então, a primeira moça ela tem 10 escolhas, tá certo? A primeira moça ela vai ter 10 escolhas de se sentar. Ela pode sentar em qualquer um dos 10 lugares que estão disponíveis, tá certo? Suponha que ela tenha sentado aqui, só para fixar as ideias. Quando a segunda moça vai sentar, ela tem quantas escolhas? A resposta não é 9. Apesar de ter 9 lugares ainda, a resposta é 8, porque ela não pode se sentar nesse banco onde já tem uma moça sentada. Porque a gente tem que garantir que um rapaz e uma moça fiquem em cada banco. Não, entendeu? Então, ela não tem 9 lugares, ela tem 8 lugares para se sentar. Aí a terceira moça, quando chega, ela vai ter 6 lugares para se sentar. Suponha que a anterior tenha sentado aqui. Aí ela só vai ter essas duas escolhas, mais duas 4, mais duas 6. Então a terceira moça só tem 6 escolhas. A quarta moça só tem 4 escolhas. E a quinta moça só tem 2 escolhas. Tá certo? Agora todas as moças já se sentaram. Então todas as moças sentaram, agora eu quero sentar os rapazes. O primeiro rapaz pode se sentar de quantos modos? O primeiro rapaz vai poder se sentar de 5 modos. Aqui, por exemplo, já vai ter uma moça, aqui vai ter uma, aqui uma, aqui uma, aqui uma. Então, o primeiro rapaz, ele olha para os bancos e só tem 5 escolhas. O segundo, quando esse se sentar, vão sobrar só 4 vagas. Para o terceiro, sobram 3 vagas. Para o quarto, sobram 2. E para o quinto, sobra 1. Ou seja, a resposta vai ser 10 vezes 8, vezes 6, vezes 4, vezes 2, vezes 5 fatorial. Ou seja, 10 vezes 8, vezes 6, vezes 4, vezes 2, vezes 5 fatorial. Tá certo? Então, vou fazer essa conta. 5 fatorial dá 120. 120 vezes 10, vezes 8, vezes 6, vezes 4, vezes 2. E a resposta dá 460.800 maneiras diferentes de distribuir esses 5 rapazes e essas 5 moças. Então, dá 460.800 maneiras diferentes. Tá ok? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 5. De quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 4 crianças cada? Você poderia pensar que a resposta desse problema seria P4, que é a maneira de distribuir 4 pessoas. Só que, entretanto, essa resposta vai estar errada. Por quê? Imagina a seguinte roda, formada pela criança A, B, D e C. Essa roda, ela é a mesma roda dessa outra aqui, ó. A, B, D, C. Porque, observe, ao lado esquerdo da pessoa A está a pessoa B. Aqui também. Ao lado esquerdo da B está a D, aqui também. Ao lado esquerdo da D está a C, aqui também. E ao lado esquerdo da C está a e aqui também. Então, eu estou formando as mesmas rodas. Nessa daqui é a B, D, C. E nessa daqui, se eu começar contando daqui, vai ser a B, D, C, A. Mas são as mesmas rodas. Além delas, ainda vão existir as rodas D, C, A, B e também a CA, B, D. Todas elas formam a mesma roda. Então, desse total de 4 fatorial, cada uma eu estou contando 4 vezes a mais. Para cada roda, eu estou contando ela 4 vezes. Então, na verdade, a resposta deve ser 4 fatorial dividido por 4, que é 4 vezes 3 fatorial sobre 4. Cancelo 4 com 4. A resposta dá 3 fatorial, que é 6. Portanto, é possível formar 6 rodas com 4 crianças. Mais na frente a gente vai fazer uma videoaula somente com permutações circulares. São esses tipos de problema, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 6.
De quantos modos podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos de 4 pessoas cada? Eu quero dividir 8 pessoas em 2 grupos com 4 pessoas cada. Então, eu vou fazer aqui. Eu tenho 8 pessoas. 1, 2, 3, 4. Vou fazer o primeiro grupo aqui. Vou botar uma barrinha. 1, 2, 3, 4. Vou fazer o segundo grupo. Você poderia pensar que a resposta desse problema seria 8 fatorial. Tá certo? 8 fatorial. Porém, se eu olhar para esse grupo aqui, ó, A, B, C, D, o grupo A, B, C, D, e o E, F, G, H, eu formei 2 grupos com 4 pessoas, não é isso? Por que a resposta não é 8 fatorial? Porque esse outro grupo aqui, ó, o E, F, G, H, barra, A, B, C, D, são os mesmos 2 grupos que formei aqui em cima. Eles são iguais. Ou seja, quando eu troco a posição de quem está nesses 4 primeiros para cá e os 4 primeiros para cá, ainda forma o mesmo grupo. Então, eu devo dividir o 8 fatorial por 2. Porque quando eu separo em 2 grupos, cada um desses grupos estão sendo contados 2 vezes. Uma quando está no lado esquerdo e outra quando ele estiver no lado direito, quando fizer essa troca de posições. Tá certo? E além do mais, deixa eu só apagar aqui. Além do mais, ó, o grupo ABCD, EFGH no outro lado, também é igual ao ABDC barra EFGH. Eles também formam os mesmos grupos. Esses dois aqui estão formando os 2 grupos. O primeiro grupo é o ABCD, tanto aqui como aqui. E o segundo grupo é o EFGH. Então, eu ainda tenho que contabilizar as maneiras como o ABCD permutam. E de quantas maneiras o ABCD permuta? Ora, são 4 letras, 4 pessoas. Então, eles permutam de 4 fatorial maneiras. Aí eu vou dividir a resposta aqui por 4 fatorial. Analogamente, o EFGH também permutam de 4 fatorial maneiras. Então, a resposta do meu problema é essa aqui. 8 fatorial dividido por 2 vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial. O 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por 2 vezes 4 fatorial é 4, 3, 2, 1. Vezes esse 4 fatorial aqui que eu ainda não botei. Eu deixei esses 2 com fatorial para poder cancelar, ó, que eles são iguais. Agora note que o 4, eu posso riscar o 4 e o 2 aqui embaixo, que é a multiplicação dá 8, com o 8 aqui em cima. E também eu posso riscar, o 6 com o 2. Dividir 6 por 2 dá 3. Aí a resposta dá igual. Deixa eu só colocar aqui. A resposta vai dar igual a 3 vezes 7, 21. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 5 dá... A metade de 21 é 10,5, né? Então dá 105. Tá certo? Então existem 105 maneiras de você formar 2 grupos com 8 pessoas, onde cada grupo tenha 4 pessoas, tá certo? Então, essa é a resposta do exemplo 6. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 7, último exemplo aqui da nossa brincadeira. Colocando todos os anagramas da palavra floresta listados em ordem alfabética, como se fosse um dicionário, em que posição da lista estará a palavra, essa primeira palavra aqui, em que posição da lista estará? Você percebe aqui que as letras A, E, F, L, O, R, S, T estão em ordem alfabética. Então, naturalmente, esse aqui vai ocupar a primeira posição da lista. Primeira posição. Na letra B, você percebe que é a ordem inversa da palavra aqui em cima. Então, se essa é a primeira e essa aqui está na ordem inversa, ela deve ocupar a última posição. E a última posição está na P8.
que é 8 fatorial. A gente já calculou isso no exemplo lá em cima. E vimos lá que o 8 fatorial dava igual a 40.320. Então, essa palavrinha aqui está na posição 40.320, a última posição. Vai estar lá no finalzinho. Agora, na letra C, eu quero saber em que posição estará a palavra floresta. Tá certo? Em que posição está a palavra floresta? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ordem alfabética aqui, ó. A, E, F, L, O, R, S, T. Ok? Eu vou usar essa ordem alfabética aqui para responder em que posição está a palavra floresta. Primeiro, vão existir as palavras que começam com a letra 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vão existir as palavras que começam com a letra A. Quantas palavras começam com a letra A? O restante das letras podem ser preenchido de P7, ou seja, 7 fatorial maneiras. Tá certo? Palavras com a letra A dos anagramas da palavra floresta são no total de 7 fatorial. Tá certo? Se você quiser trocar o 7 fatorial por 5.040, você já pode trocar aqui. Então, 7 fatorial dá 5.040. 5.040. Ficou bonitinho, não? Vou deixar para botar no final. Então, é 5.040, 7 fatorial. Agora, vamos começar as palavras que começam com a letra E, que é a segunda letra aqui da nossa ordem alfabética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As palavras que começam com E também formam um total de 7 fatorial, porque o restante das letras se permutam de 7 fatorial maneiras. Agora eu vou para as palavras que começam com a letra F. Essas me interessam, porque a palavra floresta começa com a letra F. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou começar com a letra F. Só que depois da letra F, qual a primeira letra que vai aparecer? Depois da letra F, a primeira letra que vai aparecer é a letra A. Na verdade, pela ordem alfabética. Então, eu vou contar agora as palavras que começam com FA. Tá certo? Aqui restam 6 letrinhas, né, para preencher. Então, a resposta desse problema, as palavras que começam com FA, são no total de P6 fatorial. P6, que é 6 fatorial. Feito isso, eu vou começar agora as palavras que começam com FE. Com F e a segunda letra é E, seguindo aqui a ordem alfabética. FE. Também vão formar um total de P6, que é 6 fatorial. Agora eu vou para as palavras que começam com FL, que já é a que me interessa, que floresta começa com FL. 4, 5, 6, 7 e 8. Agora eu fixo o FL. E dentro de FL vão existir as que começam com FLA, que são no total de P5, que é 5 fatorial. Depois vão existir as que começam com FLE. Vão existir as que começam com FLE. Também não me interessam essa, mas são no total de P5, que é 5 fatorial. Feitas as palavras que começam com FLE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vão existir as palavras com F, L, O. Essas daqui já me interessam, FLO. Só que com FLO vão existir a FLOA primeiro. FLOA, isso é um L aqui. FLOA, existem ainda 4 letras aqui para se preencher, que dá um total de 4 fatorial. Então, P4. 4 fatorial. Depois existem a F, L, O, A. No lugar do A eu troco E. 1, 2, 3, 4. F, L, O, E. Que também estão no total de P4. Que é 4 fatorial maneiras. Feito isso, ainda vão existir as que começam com F, L, O. E no lugar do E, 1, 2, 3, 4. No lugar do E, depois do E vem o R. Aí essas me interessam. F, L, O, R. Como a palavra floresta é.
Dentro da FLOR vão existir a FLOR-A, que estão no total de P3, que é 3 fatorial maneiras. Essas também não me interessam, eu quero floresta, começando com E. Trocando aqui o A por E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então ainda vai ter as FLOR-E, floresta. Aí eu estou no caminho certo. Dentro de floresta, ainda vão existir a FLOR-E-A, seguindo a ordem alfabética, que podem acontecer isso aqui de P2, 2 fatorial maneiras. FLOR-E-A. Depois vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vai ter a FLOR-E. Depois do A quem vem? Depois do A tem o E, mas o E já está lá. O F já está lá. O L já está lá. O O já está lá. O R já usei. Agora vem o S. Aí eu estou no caminho certo. Flores. Essas me interessam. Dentro de flores, a próxima letra vai ser o A. Floresa. Essa só pode acontecer de uma maneira. P1. 1 fatorial. E depois, aí finalmente, vai surgir a palavra flores. E aí vem a letra T, que consequentemente vem o A em sequência. Que pode acontecer de uma maneira, tá certo? Que é P1 também aqui, né? 1 fatorial. Agora eu vou somar todos esses númerozinhos aqui que eu obtive aqui na lateral. Então, a resposta do nosso problema vai ser dada pelo seguinte. Eu tenho 2P7, então eu vou fazer 2 vezes P7 mais 2 vezes P6. 2 vezes P6. Aí eu tenho 2 vezes P5 mais 2 vezes P5 mais P4 2 vezes P4 mais P3 só aparece uma vez, P2 só aparece uma vez e P1 aparece 2 vezes. Então, substituindo aqui os valores, isso dá igual a 2 vezes 7 fatorial mais 2 vezes 6 fatorial mais 2 vezes 5 fatorial mais 2 vezes 4 fatorial mais 2 vezes 3 fatorial mais 2 vezes... Opa, estou botando 2 aqui em demasia. 2 vezes 4 fatorial, 3 é só 1. Desculpa aí. Então vai ficar mais P3 é 3 fatorial mais 2 fatorial mais 2 vezes 1 fatorial. Agora vamos fazer as continhas. O 7 fatorial, a gente tinha mencionado, dá 5.040. Então fica 2 vezes 5.040 mais 2 vezes o 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Mais 2 vezes 5 fatorial. 5 fatorial dá 120. Tá certo? 6 fatorial dá 720, 5 fatorial dá 120, 4 fatorial, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, então vai ficar 2 vezes 24, mais 3 fatorial dá 6, 2 fatorial dá 2, 1 fatorial dá 1, vezes 2 dá 2, então vou fazer essa continha. O dobro de 5.040 vai ser 0,80. 10.080 mais o dobro de 720 é 0,414, 1.440, o dobro de 120 é 240, o dobro de 24 é 48, mais 6, mais 2 mais 2 dá 4. Tá certo? Então eu vou efetuar essa sominha aqui. Bora lá. 10.080 somado com 1.440, somado com 240, somado com 48, somado com 6, somado com 4,
dá igual a 11.818. Então, a resposta dá 11.818. Ou seja, a palavra floresta aparece nessa posição, 11.818. Tá ok? Um probleminha aí um pouquinho mais trabalhoso, mas com esse raciocínio aqui você consegue resolvê-lo. Dá um pouco de trabalho realmente, tá certo? Pronto, eu vou finalizando a parte de permutação por aqui e a gente se encontra na próxima aula.